Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia, sou fundadora dessa escola quântica e também fundadora da terapia Resgate de Memórias. O interesse dessa escola é levar o conhecimento até vocês do porquê vocês mesmos estão criando as suas doenças físicas e emocionais. O porquê todos nós enfrentamos uma luta diária atrás da nossa prosperidade financeira e também dos nossos relacionamentos conturbados. Tudo é quântico e vocês vão aprender através dos estudos que acontecem toda quarta, quinta e sexta, ao vivo, às 20 horas. Vocês podem participar, podem fazer perguntas. Este vídeo ele ficará como entrada de todas as nossas aulas, pois sempre haverá novos alunos. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula. Esta aula aqui é a segunda parte da aula que somos a mão de Deus. Os espertos vão entender, porque é como estarmos numa escola, pessoal. Vamos primeiro para a primeira série, depois para a segunda, depois para a terceira, não é? Não adianta a gente querer já começar na faculdade, porque a gente quer adiantar as coisas, porque tudo tem um processo. É igual os relacionamentos de hoje em dia. Começa já indo direto para o casamento. Não se conhece, não adquiriu o amor, a paciência, né, o conhecimento, não se divertiram antes, não se curtiram antes, nem se conhece, já vão direto para o casamento. Então é difícil dar certo, né? Tudo tem um processo de crescimento. Nós começamos com 0, vamos para 1 ano, 2 anos, 3 anos, propositalmente, porque se não precisasse desse processo, Deus já faria nós grande, né? Então, se Ele faz a gente pequeno e tem todo um processo em todos os setores da nossa vida, dentro de uma empresa, a gente entra num cargo e a gente vai subindo de cargo, na escola a gente entra na primeira série e vai para a faculdade, no relacionamento a gente conhece, namora, curte, aprende a entender o outro, adquirir amor, né? Para depois casar. E por isso também que as crianças hoje estão sofrendo bastante, porque as pessoas mal se conhecem, já têm um filho, e aí o filho não foi desejado, né? Não foi programado, não teve o ciclo certo da vida, né? E acaba os pais não tendo maturidade para dar a eles tudo que eles precisam, mesmo porque os pais não tiveram e não têm tudo o que precisam, em relação ao conhecimento, né? Em relação à maturidade. Então é isso, pessoal. Vamos iniciar aqui. Ela está falando aqui nessa aula como somos a ferramenta de Deus. Quem não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula, porque senão fica sem entender. E é isso, vamos lá. O que seria? O supercondutor da energia divina, que é o que você é. Nós somos esse canal da energia divina que se manifesta através da gente. Nós somos Deus em manifestação. Né? Nós somos o motor, as mãos de Deus para poder manifestar qualquer coisa aqui no planeta. Né? Porque se os espíritos pudessem fazer, então eles construiriam cidades, as coisas apareceriam. Não, tudo tem que ser feito através da mão humana. Muito Só bom. aí já é um poder de manifestação incrível, né? E que a gente nem percebe quanto nós somos poderosos. A gente tem livre-arbítrio, né, para criar as coisas. Temos livre-arbítrio para criar as coisas, só que esse livre-arbítrio, ele é também sequestrado por todas essas crenças limitantes, sequestrado por pessoas que não querem que a gente utilize nosso livre-arbítrio, né, em direção à luz. Então, infelizmente, a população até hoje, e agora essa que é a grande mudança, né, de dimensão, de consciência, agora é a gente se libertar e realmente ter o livre-arbítrio. Porque até hoje, você não escolhe isso, você não escolhe uma pessoa, geralmente, por livre-arbítrio. Você escolhe pelo karma, você escolhe pelos condicionamentos sociais, você escolhe pelos condicionamentos familiares.
Não, Você não escolhe. acha que é Você acha que livre-arbítrio, você quer mas livre-arbítrio. lá no subconsciente acaba não sendo. Você escolhe a pessoa totalmente por causa dos programas ou indo contra os programas que você recebeu. Você não é livre. É condicionado pelos seus programas. Então a gente não tem. Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui para tentar explicar isso daqui para vocês, porque é importante. Eu sou terapeuta e eu ensino as pessoas, né, através dessas aulas, através dos grupos e também durante as terapias, e essas pessoas, a gente tem acesso a essa informação aqui. Então, se você parar para se auto-observar, você vai ver que você, tudo na sua vida você escolhe, é um padrão inconsciente. Então, se você é uma pessoa que está sempre nos relacionamentos conturbados, você percebe que você sai de um relacionamento conturbado, você entra em outro, sai de outro e entra em outro, e aquele padrão ele permanece. Se o problema for familiar, ele também permanece. Você sai de um problema familiar, quando você vai ver, você está no mesmo problema familiar e só mudou a pessoa. Ou no seu trabalho, né? Ou com as suas amizades, ou com qualquer outro sentimento seu, você vai ver que os padrões eles se repetem. Por que que eles se repetem? Tem um porquê de tudo isso. Aliás, tudo nessa vida tem uma causa para estar acontecendo, né? Então, por isso que Jesus disse para a gente se autoconhecer, né? O conhecimento vos libertará. Por quê? Por isso mesmo. Porque a gente repete os padrões inconscientemente. E durante as terapias vocês vão entender o porquê dessa repetição. Porque é inconsciente. Dentro do nosso cérebro, nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Nós vamos estudar aqui, eu vou trazer esse vídeo. Ele é importantíssimo. Ele desde sempre, tem até lá em Roma, né? Dentro do Vaticano, o desenho da glândula pineal. Tem em várias culturas, desenhado nas pirâmides, tem nas culturas ocultas, né? Então, tem uma razão disso. A glândula pineal, ela é a peça mais importante do ser humano, porque fica no nosso cérebro e é o nosso contato com o espiritual. Então, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas vocês vão entender, né? E essa glândula pineal, ela vai ali guardando aqueles padrões e você vai repetindo inconscientemente, porque ele vai produzindo um eletromagnético como um ímã, né? E vai atraindo sem você nem perceber. Você não para ver que os seus relacionamentos são iguais, que você está sempre nos mesmos problemas dentro do emprego, sempre nos mesmos, né? Por mais que você modifique, você está feliz, está ganhando dinheiro, mas você percebe que aquilo ali continua repetindo na sua vida, é um padrão. E um padrão que nós mesmos produzimos, inconscientemente. Tá bom? Então, continuando aqui. Tem livre-arbítrio até quebrar o karma? A gente tem o que a gente chama livre-arbítrio, você pode utilizar, só que a gente utiliza mal por causa dos programas que hackearam o nosso livre-arbítrio. Aí você cria o que a gente chama de autossabotadores, né? Você acaba sabotando, você acaba escolhendo uma coisa que depois te causa um monte de problema. Que programas seriam esses? São todos Religiosos, os programas por exemplo, religiosos. Todos os dogmas são os programas traumas emocionais? Familiares, tudo Sociais. Isso, Tudo que a gente vê na mídia. É claro, né? Você tem que ser assim, 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 assado. Amor, todas as nossas determinações, né? Amor é sofrimento. Dinheiro é pecado. Dinheiro é pecado. Sabe? Beleza é assim, beleza é assim. Mas eu aí... sou isso, eu sou aquilo, eu não sou isso, eu não sou suficiente, eu não sou... Tudo isso são programas. Então, mas qual é a solução para isso? Pegar... Autoconhecimento. Você vai para o meio do mato? É o Lim Podcast. Não, Eu sei, autoconhecimento, mas a gente está constantemente sendo bombardeado por pessoas à nossa volta, amigos, familiares. Tem a mídia, tem a rede social, tentando jogar para o outro lado. Como que a nossa força interior vai ser maior do que a força exterior? À medida que você vai percebendo onde que te toca. Se tocou, doeu, leva para casa que é teu. Muito bom. Entende? Então pega, se você utilizar todas as coisas que acontecem, cada uma das coisas,
aquilo bateu, doeu. Opa, vou em casa, vou olhar, vou penetrar. Aí serve conhecimentos, que é interessante você ter conhecimentos de autoanálise, né, de autocura, como EFT, ou como Theta Healing, ou como Reiki, meditação. Mas é importante você fazer esse trabalho de autoanálise e autoterapia. E aí você vai atrás de cada uma dessas feridinhas que são tocadas pelos dedos da realidade e vai curando uma a uma. À medida que você vai curando, você vai se tornando invulnerável. Pode se tornar uma pessoa invulnerável se você curar as suas doenças. Não é colocando 10 mil proteções. Essas proteções que a gente coloca, não, eu sou forte, não sei o quê, sabe? São essas proteções, na verdade, se tornam doenças. São as autossabotagens. São as autossabotagens. E se você levar isso muito afinco, assim, torna-se doenças psiquiátricas, entende? Você vai chegar... O esquivo, né, do autossabotador, que é o esquivo, por exemplo, aquele que evita as brigas, evita o confronto, evita não sei o quê. Se você levar isso muito a ferro e fogo, você acaba fazendo split, né, de personalidade. Você pode acabar ficando, por exemplo... Bipolaridade, ou então esquizofrênico. Tá? Então, as doenças não são elas a causa do sofrimento, elas são o resultado de um sofrimento profundo do qual a pessoa não sabe lidar. Muito bom. Vamos entrar no ponto da abundância aqui? Tem um conteúdo bem interessante que você fala. As pessoas acham que a gente tem que criar abundância, né? Só que você fala nos seus conteúdos que não se cria abundância. Na verdade, ela já está aí e você tem que sintonizar. Se você pudesse explicar esse conceito. Então, a abundância não se cria, se sintoniza. Essa é uma frase do Wayne Dyers, né? E que é realmente isso. A abundância, ela está aí. Ela é a própria natureza, ela é abundante. A vida, ela é abundante. A abundância, ela não é só abundância de dinheiro. Ela é abundância de saúde, ela é abundância de relacionamentos, ela é abundância espiritual, né? Ela é abundância de emoções positivas. Tá? Então, a abundância, ela está em todas as áreas. Só que a gente meio que acaba bloqueando, né, só nessa abundância. E, então, você pode... Então, aqui, pessoal, ela está deixando claro o que eu acabei de dizer. A vida em si, a nossa existência aqui, os seres humanos aqui, ela foi programada para termos abundância. Todas as pessoas. Todas as pessoas poderiam ter muito dinheiro, muita saúde, todas as pessoas podiam ser felizes no relacionamento. A vida, ela foi feita dessa maneira, foi projetada dessa maneira. Porém, quando chega aqui, as pessoas distorcem tudo. Começa com as religiões, né? Que a gente nasce ali no berço religioso, seja qual ele for. E nessa doutrina, nessa manipulação humana, nós acreditamos naquilo ali, colocamos aquilo ali como verdade, porque a gente não conhece nada, né? Então falou pra gente, a gente está acreditando. Se o mundo inteiro faz igual, a gente também vai fazer, né? É uma coisa natural, né? Ninguém sai para estudar, ninguém não, né? Grande parte não sai, porque os despertos saíram para estudar e se libertaram dessa matrix de controle. Então, o que acontece? A vida, ela tem essa abundância, porém, a gente já nasce num berço onde distorce tudo, dentro da religião, dentro da educação familiar, né? Hoje piorou, porque hoje nem existe casamentos, nem existe famílias que cuidou do outro, um protegeu o outro, não, é um brigando com o outro. Dentro da família são vistos como inimigos e não como amigos, né? Então não se conhece ali o amor, a fraternidade. Se não conheceu dentro de casa, como vai fazer a fraternidade e o amor ao próximo? Jamais, porque nem dentro de casa não tem. Teria que começar dentro de casa, que são os mesmos sangue, né? Nasceram, cresceram juntos. Então, todos os setores da nossa vida foi tudo distorcido, foi tudo manipulado, né? E então, não tem como a gente gerar, como eu disse, através da glândula pineal, do nosso inconsciente, um programa de abundância, porque nós não somos abundantes, nós estamos ao contrário da abundância, né? O oposto da abundância. Nós não estamos produzindo isso, porque para a gente produzir a abundância, em todos os setores da nossa vida, tem que começar dentro de nós. Nós somos os geradores dos programas, e se nós estamos programando o oposto,
E toda a população, a maioria da população está desse jeito. Como as pessoas vão ter abundância, né? Então, acho que deu para vocês entenderem, né? Voltando aqui. Pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todas as condições do mundo. Se você não está sintonizado, se você não está frequenciado nisso, você não consegue captar. Tá? Você pode ter dinheiro, mas você não sente que isso te agrega, você não sente que isso te realiza, te completa. Você até comentou, né, numa live isso aqui, a pessoa ela chega a ganhar tudo, mas... Ela ganha a vida perdendo-a. Exatamente. Né? Isso é uma coisa que acontece muito. Então, o que acontece? A sociedade, infelizmente, ela foi estruturada até agora de tal maneira que nos tornou verdadeiros escravos para a gente alcançar, né, os nossos desejos. Então, ele cria desejos inalcançáveis, ou desejos que quando você chega lá, você não sente essa realização. Né? E, então, nós fomos todos pegos realmente nessa carapuça. Nessa carapuça, a gente foi tomado, foi preso como sociedade, onde que a gente tem que trabalhar, se sacrificar para poder comer e ter um lugar para dormir, quando na verdade, aí entrando na parte bíblica, né, Jesus mesmo numa das parábolas falava assim, vocês olhem os passarinhos, eles não fazem nada e eles têm essas, né, as plumas e tudo, e o alimento abundante, e a gente fica aqui lutando para conseguir esse dinheiro. Quando a gente realmente... Isso eu aprendi, na verdade, da minha mãe. Quando você realmente está dentro do teu propósito, e você está nessa fé profunda na sabedoria da vida, tudo vem. Tudo vem. Sabe? Todas as tuas necessidades são atendidas. Isso é uma realidade, isso não é uma coisa de religião. É uma coisa de frequência. Quando você está bem, por frequência, você vai atrair todas as coisas que vai preencher essa energia. Você que tem que criar um molde no qual a realidade vai se moldar. É tipo desapegar o let go em inglês. É o let go, né? E o que as pessoas elas acham que elas fazem, na verdade? Elas acham que elas têm que criar fora algo que vai moldá-las. Entende? Aquilo que está fora que vai me dar essa felicidade. Entendi. É o contrário. Você que tem que criar dentro de você, você já tem que vibrar nessa energia para poder atrair tudo aquilo que está de acordo com essa energia. E podem ter coisas que você esperava que iria te completar. Exato. Só que, na verdade... E aqui também ela fala sobre energia. Energia, pessoal, foi muito distorcido, né? Pela religião, de novo, religião. Que energia é coisa do diabo, que energia é religião. Não, gente, energia de verdade, e a gente fala aqui, em todos os vídeos vocês vão ouvir, átomos, prótons, nêutrons, coisas que a gente aprendeu na escola, não tem nada a ver com religião. Só foi tudo distorcido para vocês não acessarem a verdade, tá? Então, conforme vocês vão estudando, em todos os meus vídeos aqui, na sua maioria, vai ser colocada essa parte de energia da cura. Como você projeta, pede, tem fé que aquela doença vai desaparecer. E ela desaparece dependendo da sua fé. E aí do seu merecimento também. Aí você vai com muita energia trazer da sua fé, né, uma comunhão com algo maior que você, a produção de células da cura, que está dentro do seu corpo, né, através de átomos, prótons, nêutrons, células, está tudo dentro de nós, pessoal. É o que ela falou aí, nada está fora de nós, nada. Nós fomos o tempo todo jogados a olhar o de fora. Que precisamos de um diploma, que precisamos de um emprego, que precisamos nos proteger, comprar casa, comprar carro, que precisamos de uma religião. Não, pessoal. Nós precisamos somente de nós mesmos, olhar no nosso interior, o que estamos produzindo, o que estamos fazendo aqui, o que estamos dando para o universo e o que o universo está dando para nós. E se ele não está dando, por que ele não está dando? O que eu estou produzindo nos meus egoísmos, nas minhas traições, nas minhas mentiras, que eu não estou produzindo a prosperidade. Entende? Então, nada está para fora, está tudo dentro. E tudo foi distorcido para as pessoas olhar só o de fora. Eles acreditam que, através da Bíblia,
ou através de diplomas, eles vão ser felizes na vida deles. Quantas pessoas que são podres de ricos estão se matando de tanto remédio? Por quê? Porque construíram tudo e não conseguiram a paz interior. Entende? Por que não conseguiu a paz interior? Porque foi olhado somente o lado exterior. Não olhou para ele, por dentro dele, quem ele é, por que ele está aqui, o que ele está produzindo. Entende? Então voltamos aqui. Quando você já está completo por dentro e não por fora, talvez aquela coisa nem faça mais sentido. Nem faça mais sentido. Ou o fenômeno que acontece também, você atrai coisas que você nunca imaginaria. Mas as coisas até maiores, porque você simplesmente não conhecia. Então, quando você tem expectativa dentro da tua visão muito limitada. Então, você limita as possibilidades de realização. Você mesmo está se sabotando. Tá? Quando você cria expectativa do que... vamos imaginar assim. Eu acho que quando eu chegar lá no cume, eu vou sentir eu vou sentir uma vitória, né? Alguma coisa assim. Aí você chega lá no cume, você sente, por exemplo, você é recebido por uma chuva de flores, um monte de passarinho, um monte de borboleta que vem ali, uma coisa linda, maravilhosa, sabe? Mas, de repente, não era aquilo que você queria. Que você tinha aquela expectativa que você ia alcançar. E aí você perde esse milagre. Ou então você está esperando chegar no cume, quando você chega lá acontece tudo isso, mas daí você olha e fala assim, agora eu tenho que voltar. Agora tem que voltar, né? Certo? E tem gente que chega no cume, cai do cume e morre. Exatamente. Acontece, aqui no Ninho, inclusive, quando a gente sempre quis bater 100 mil inscritos. Nossa, 100 mil inscritos. Mas era o sonho, mas o legal foi que a gente sempre quis, não como se fosse o pote de ouro, né? No arco-íris, é assim que fala, né, Rosa? Exato. A gente sempre vivenciou o now. O life flow, is now, né? Let it go, né? Exatamente. Todos os momentos. Tanto que agora a gente já passou dos 100 mil e eu e o Maurício, a gente olha um pro outro e fala assim, e aí agora? Agora vamos continuar fazendo exatamente a mesma coisa, né? Cada entrevista, cada conhecimento, cada ferramenta que a gente tem em contato com o nosso público, então, realmente... E na verdade, quando a gente chega lá no final da vida, o que resta é o que a gente viveu. Não as metas que a gente alcançou. Sim. Né? Mas essa frequência, essa possibilidade de estar sentindo amor, de estar sentindo essa alegria, de estar sentindo essa energia fluindo. Né? É isso que conta no final. Só que é muito difícil isso, né, Meire? Porque a gente foi programado, como você mesmo falou, pra gente achar que a felicidade está depois daquela conquista. Daquela coisa que eu quero e eu consegui. Como que... Não é fácil isso. Se fosse fácil, as pessoas conseguiam quebrar isso facilmente e viver no agora. Como a gente sai disso? Como a gente sai disso? Autoconhecimento? Poxa vida, hein? Não sabia dessa resposta. Mas olha só, se for fazer... É uma visão meio pessimista, tá? É só para te avisar. Tem uma visão meio pessimista da vida. Não é uma receita de bolo, né? É que... Na verdade, as pessoas nunca despertaram tanto quanto agora. É um despertar, vocês são a prova disso. Sim. Eu sempre falo, vocês são a prova disso, né? Então, esse despertar está acontecendo. Eu sei que você está falando para aquelas pessoas que acham que não conseguem, que é difícil. Eu compreendo isso. Mas o que as pessoas... a gente está chegando no momento onde que a gente está chegando no ápice do materialismo, onde que, se você for pensar, pega um celular. Ali você tem mas milhares de vezes mais do que um rei na Idade Média tinha. E que era o homem mais poderoso do mundo, porque Salomão tinha. E vocês têm um poder, e hoje a humanidade inteira tem acesso a um poder que eles não se dão conta o quanto que isso é incrível. O poder de comunicar com alguém... Não, tudo. Ali você tem acesso ao conhecimento de toda a humanidade, de toda a história da humanidade. Na palma da mão. Na palma da tua mão. O que é isso, gente? Então, o poder que os seres humanos estão tendo, e para chegar nessa capacidade, por mais que seja difícil, por mais que seja... parece normal assim, teve que haver uma evolução da mente da humanidade. Se você der um celular agora lá para um cara pré-histórico, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Tá? Então, há sim uma evolução muito grande. Se você der para um bebê, ele vai saber. Uma criança de 2 anos vai saber. Exato. Por quê? Aí a gente vai no que a gente chama de campos morfogenéticos. Já ouviram falar? Não, vamos lá. Você já ouviu falar? Já ouvimos falar. Você falou, mas... Eu acho que eu já falei. Então, os campos morfogenéticos são campos informacionais que nós alimentamos com os nossos pensamentos, com os nossos gestos, e eles retroalimentam todas as pessoas da mesma espécie. Tá? Então, foi feitos vários testes, por exemplo, um dos testes que eles fizeram, eu acho que... Está me vindo na memória que eu acho que eu já dei esse exemplo antes. Então, deixa eu fazer um outro exemplo. Um dos exemplos que eles fizeram, por exemplo, era
Tipo, eles davam alpiste vermelho e eu dei esse exemplo que não está me vindo outro. Eles deram alpiste vermelho e verde, né? Um alpiste vermelho era bom, o verde ele era amargo para passarinhos que saíam do ovinho e iam lá, começavam a picar. Aí eles começavam a comer e depois de um certo tempo eles começavam a perceber que aquele verde era amargo e que aquele vermelho era um bom. E aí, aos poucos, eles iam lá só comendo, só migrando, e no final, quando eles só comiam vermelho, eles pegavam essa ninhada e deixavam de lado, e aí trazia uma nova ninhada, e que saía do ovo, quer dizer que não houve interação com aquele povo ali, e fazia eles o mesmo teste. E o que eles foram percebendo? Lá pela 15ª geração, cada vez que ia fazendo isso, cada vez mais rapidamente eles migravam para vermelho. Chegava na 15ª geração, eles saíam do ovinho já comendo só vermelho. Então houve um aprendizado. Então, pessoal, se vocês prestarem atenção aqui, cai onde eu acabei de falar. Do átomos, prótons, nêutrons. É a lei da atração. E quando, se todos os seres humanos dessa face da Terra quisessem produzir a riqueza para todas as pessoas, automaticamente ia passando de geração em geração e todos nós sermos bem-sucedidos financeiramente. Não ia ter essa questão em jogo, porque todo mundo já ia nascer e já ia lá para o ovinho vermelho. Então, se a gente pegar toda a evolução a sementinha vermelha, né, que ela está falando aí, se a gente pegar desde quando, muitos e muitos anos atrás, onde as pessoas eram muito primitivas, moravam nas cavernas, aí evoluíram, passaram pro o entendimento do fogo, aí foram crescendo, aí passaram para o entendimento que deu a energia elétrica. Então, a gente vai percebendo que vai havendo essa evolução. E um vai e todos vão atrás. E a mesma coisa acontece hoje em dia. Foi manipulado dentro da religião que tudo é externo. Então, todo mundo já nasce e já vai para esse tipo de pensamento. Né? Já vai todo mundo adquirir aquilo ali como verdade e comer daquela sementinha, entende? Então, o que está acontecendo hoje? Nos tempos que uns falam que é apocalipse, outros falam que é transição planetária, então cada um dá-se um nome para a mesma coisa, né? Então a gente está vendo que hoje está tendo uma grande evolução. Quando a maioria das pessoas daqui, que está nessa geração, partir, automaticamente as que vêm já vai vindo adquirindo esse conhecimento que nós estamos deixando das pessoas evoluídas, né? Ainda vai se misturar porque aquelas pessoas que não estão evoluídas, quem nascer naquele berço ali tende a adquirir aquela informação e também começar a fazer tudo que é externo, né? Ir para as religiões, dogmas, doutrinas, né? Porém, como está tendo um grande número de pessoas evoluídas, de estudos, hoje nas redes sociais, cada dia eu vejo, porque eu estou sempre estudando, eu vejo todos os dias tem alguma coisa nova, que encontraram não sei o que debaixo das pirâmides, que encontraram uma anomalia no fora do planeta, que, entendeu? Cada dia é uma coisa nova. E isso... Aquelas pessoas que não estão evoluídas, que estão entrando ainda naquele berço distorcido da verdade, elas vão começar a estudar e elas vão ter acesso às informações dos berços de evolução. Então, automaticamente, vai havendo uma evolução, né? E as pessoas vão começar a comer a sementinha vermelha, entende? Então, mais 2 gerações aí para frente, a maioria das pessoas já vão estar despertos, né? Tá bom? Eu não sei se eu consegui, vamos lá, continuar aqui. Aprendizado energético, isso a gente chama então dos campos morfogenéticos que foram alimentados com essas informações, e aí eles passam a retroalimentar e se torna uma característica dos animais, ou isso também para qualquer espécie, isso é uma coisa ligada à espécie. Então isso eles dizem que podem explicar, por exemplo, porque cada espécie de passarinho faz um tipo de ninho diferente. Uhum. E tem já esse conhecimento, né? Se vocês veem um passarinho fazendo ninho, meu Deus, tem uns que tricotam o ninho, sabe? Uhum. Tem umas técnicas incríveis.
Como é que como é que esse passarinho vai aprender essa técnica? Então essa é uma luz no fim do túnel para as perguntas do Maurício, né? Que sim, né? Que sim, a gente tem condições então, de a isso humanidade mostra evoluir. assim, que a humanidade ela também está evoluindo, se retroalimentando, né? E você também alimentando aquilo. E, então, é importante a gente perceber esses campos, mas esses campos eles também têm campos morfogenéticos da dor, tem campos morfogenéticos da violência, que também retroalimentam. Então, cada vez que você pensa, faz um pensamento violento, esse pensamento ele vai também se juntar a esse campo morfogenético que vai também alimentar a realidade. Tem pro lado ele bom, alimenta. sim, Então, e aí que tá, tem ditadores e coisas que têm esses conhecimentos, né? Aquele cara da barbichinha, né, tem que falar dessa maneira, ele fazia rituais e trouxe monges tibetanos e tudo quanto era coisa assim de magia, tudo justamente para poder captar essas energias e utilizar para o plano de poder dele. Tá? Olha. Então, aqui está falando de novo sobre os átomos, prótons dentro. Porque quando a gente tem campos magnéticos, então pessoas que já evoluíram, essas pessoas vibram na produção de energias positivas, energias de amor, de fraternidade, de caridade. Então, essas pessoas produzem a luz, né? Então, nós estamos conectados mentalmente, energeticamente, com o campo magnético positivo. E aquele grupo de pessoas que estão manipulando, matando, roubando, estuprando, essas pessoas, elas estão alimentando o campo energético negativo. Então, aqueles passarinhos vão todos comer a mesma sementinha, seja ele as pessoas evoluídas ou seja ela as pessoas que não estão evoluídas, né? Então, cada um acaba vibrando e alimentando o campo magnético da sua produção, do seu conhecimento, da sua autoprodução, né? Então, por que hoje nós vemos, em sua maioria, infelizmente, pais matando filhos, filhos matando pais, guerras, mortes, assaltos? Por quê? Porque o campo que está sendo alimentado está muito forte. A maioria das pessoas se alimentam na pobreza, na inveja, na mentira, né? Na maldade. E é uma guerra espiritual entre a luz e as trevas. Então, nós temos muito mais pessoas vibrando e produzindo as energias para o campo magnético negativo e poucas pessoas e menos pessoas produzindo o positivo, a fraternidade, o amor. Então é essa briga. Só que agora, no tempo do Apocalipse, como Jesus já tinha explicado, nós começamos a atingir um campo maior e mais elevado de pessoas evoluídas. Eu não sei vocês, mas como eu estudo muito essa parte, então vem muito vídeo para mim, todos os dias eu vejo novidade, vejo pessoas trazendo boas coisas e evoluções, e aliás, foi por isso que eu optei, em vez de eu sair fazendo os meus vídeos com as minhas opiniões, eu colocar opiniões de outras pessoas, de outros estudiosos e de outros temas, e eu falando em cima junto com eles, porque assim não fica a minha verdade, né? E porque tem muita informação. Nós vamos estudar aqui sobre átomos, sobre células doentes, células de cura, sobre ciência quântica, sobre tempos antigos, teologia. Então, eu vou trazer muito material e cada uma dessas pessoas que eu vou trazer aqui se dedicaram àquele tema. E eu não quero me dedicar a um tema só, eu quero me dedicar a todo o tema e trazer para vocês informações relevantes para a sua evolução. Tá bom? Vamos voltar aqui. Então, a gente tem que começar a compreender, e isso tudo é formado de quê? Formas, pensamentos que nós criamos. Então, no curso Avatares da Cura, chega um ponto lá no final, depois que o pessoal fez todo o seu projeto e aprendeu a curar suas feridas emocionais, cuidar da sua criança interior e tudo, no final, as últimas aulas, a gente vai chegar, na última aula, por exemplo, a gente vai chegar no ponto de captar essas energias dos campos morfogenéticos e transmutar através do nosso corpo.
Se a energia for negativa. É claro, a gente transmuta tudo através do amor e do perdão, da consciência. E a abundância, ela segue uma lei também, certo? Então, a lei da abundância, escassez. né, que é a lei que é isso, o que você vibra, você atrai. Então, o que você pensa, você cria, que é a lei do Buda, né? O que você pensa, você cria, o que você sente, você manifesta, eu não sei direito. Você sintoniza, mas o que você acredita, você manifesta, né? Isso. Você atrai. O que você pensa, você cria, você sente, você atrai. O que você acredita torna-se realidade. Então, vai para a primeira frase. O que você pensa, você cria. O que você pensa, você cria. Então, todo pensamento cria uma realidade. Quando você imagina aquilo, que seja do lado bom, do lado ruim, você está criando. Por isso que eu falo para as mães, né? Ai, aquela mãe que fica super preocupada com o filho e tudo. Para um pouco e vê que imagem que você tem do filho. Ah, já vejo ele no acidente, já vejo ele com problema, porque ele não volta à noite, já aconteceu alguma coisa com meu filho. O que aconteceu? Ah, foi roubado, teve um acidente, tudo assim. Dá uma olhada nessas imagens que você tem. Você só está criando ainda, de repente não aconteceu nada disso, mas você está criando e você está juntando isso. Como é que você tem que trabalhar? Você sentiu que pode ter uma ameaça? Cria uma forma de pensamento de proteção. Cria uma forma de pensamento vendo ele chegando bem em casa. Cria uma forma de pensamento da pessoa recuperada, da pessoa em saúde. Ou se a gente for na raiz do problema, talvez ela veja o filho como um ser indefeso, fraco. Exato. Então, se ela transmutar ela isso para um filho que é autossuficiente, que é forte, ela não vai ter esse... Né? Então, aí ela tem que curar essas imagens que ela tem dentro dela. Né? E tem que também permitir com que o filho ele faça o caminho dele, né? Que ele cresça também. Tem casos assim de mães, eu achei tão engraçado, né? Porque era uma senhora, ela tinha 70 e poucos anos e ela falava assim, meu sonho era ir morar num sítio, tudo assim. Não, primeira coisa, eu compro um sítio. Eu já tenho um sítio. Ah, você já tem um sítio? Mas eu não posso ir porque eu tenho que ficar perto do meu filho. Nossa, o sítio é muito longe? Não, meia hora do meu filho. Assim, por que você não pode? Não, porque ele agora, ele está necessitando de mim, porque agora ele teve filhos. Assim, quantos anos tem teu filho? 44. Aí a mulher, assim, esperando o sonho da vida dela, sabe? De finalmente morar lá na fazenda, tudo, porque ela estava... E ela não faz isso com 70 e poucos anos, né? Por causa que tem que ficar cuidando do filho. Então, a imagem... Assim, que imagem que você tem do filho? Para ela, na cabeça dela, ele era um garoto indefeso. Mude essa imagem, né? Muda essa imagem. Veja a realidade, né? Sai da fantasia. E também tem a importância das afirmações, certo? Lá na primeira vez que você veio aqui, até muita gente falou, né, do Ho'oponopono russo, né? A Kátia Moraes, na época, tinha vindo aqui falar de Ho'oponopono, que não deixa de ser uma técnica de afirmação, claro, né? Então, qual é o papel da afirmação aí nesse processo de atrair a abundância? E principalmente quando você fala, né? Quando você fala a afirmação, então aí vai nessa coisa de frequência de vibração, você está vibrando essa informação de afirmação, de criação de realidade. Verbalizando. Né? Está verbalizando. Por isso, a gente nunca fala assim, eu não quero ficar doente. Você está afirmando que você não quer ficar doente, só que nessas frequências ele não entende o não. Então, eu quero ficar doente. Porque para você pensar que você não quer ficar doente, você tem que pensar na doença, em todas as consequências ruins dela, para falar, não é isso que eu quero. Então, você já vibrou a doença. É muito diferente de você falar, eu sou saúde. Eu quero ser saudável. Eu quero ser saudável. Não é nem eu quero ser saudável. Quando você fala, eu quero ser saudável, você já tem que pensar que agora você não está saudável. Olha como é a cabeça da gente. Eu sou, né? Eu sou saudável. Eu sou a saúde perfeita aqui agora, nesse momento. Eu sou aqui agora. E quando a gente fala o eu sou, você não está falando eu, Meire, sou. É o meu ser superior que é por mim. Né? E aí, dessa maneira, você vai se conectando com o teu ser superior. Você vai conectando com essa vibração, né? Que é uma vibração de perfeição, que é uma vibração de manifestação perfeita. Tá? Pessoal, aqui também, se vocês não entenderam, mas eu acredito que a maioria das pessoas que já evoluiu já entendeu, mas às vezes pode ser que apareça pessoas assistindo esse vídeo que ainda não atingiu esse conhecimento. Então, o que acontece? Aqui a gente vai ter outros vídeos falando, mas nós somos, dentro dessa roupagem aqui, tem um espírito, né? Alguns falam alma, outros falam espírito, que é a mesma coisa, só mudou de novo de nome. Então, a gente usa essa roupa, mas nós somos um espírito, né? E esse espírito, ele já tem uma carga de conhecimento, né? Você só precisa ativar essa programação, né? Ou você organizar essa programação
espírito ou alma, né? Então, quando ela fala eu sou, ela está falando da nossa alma, do nosso espírito. Essa pele aqui que a gente está usando, esse cabelo que a gente está usando, isso daqui é só uma roupagem, né? O que está mantendo a gente vivo, a gente nessa experiência, é nosso espírito que está dentro desse corpo. E aí é o eu sou, né? Então, o eu sou, ele precisa ser ativado, né? Então, você precisa ativar ele como? Se você produz a doença, igual ela está falando aí, né? Para você não ter uma doença, você tem que falar, não, se você já tiver, por exemplo, um câncer, né? Você vai falar, eu sou saudável. Eu sou saudável e você vai manter aquela energia ali e automaticamente o seu cérebro, que é a glândula pineal, vai produzindo a energia e aí as suas células vai produzindo células da cura e seu corpo vai sendo curado. As suas doenças vão sendo curadas, a sua falta de dinheiro vai ser curado, a sua falta de relacionamentos bem-sucedidos vai ser curado. Então, é uma nova reprogramação do eu sou. O eu sou é esse espírito que está nesse corpo aqui, né? Acredito que vocês conseguirem entender, né? Quem já está desperto, já estudou bastante, já está entendendo isso. Mas eu vou estar sempre colocando, gente, porque vai ter pessoas que vão pegar o vídeo pela metade, vão pegar aulas pela metade, né? Então, isso vai fazer com que elas vão procurar o conhecimento, né? Tá bom? Vamos lá. Então, o poder, né, da afirmação, ela é muito forte pela fala e pela energia que você coloca ali de certeza. Tem alguns exercícios de afirmações que costumam ser indicados? Tem muitos decretos, né? Tem muitos decretos de afirmações do eu sou, ou seja, eu tenho ali no meu site também afirmações de abundância do eu sou, né? Então, nessas afirmações de abundância do eu sou, você vai afirmar já a abundância. Você quer que eu conte a história dessa afirmação? Com certeza. Eu sempre conto essa história, vocês vão ouvir, mas eu acho sempre muito importante. Bom rever. É muito bom, é muito importante, porque é algo assim que é uma prova, entende disso? E ficou até meio assim, a gente sempre tem que contar a história, né? Porque é a única história que eu tenho para isso, para explicar. Eu ia para Miami, eu ia para Boca Raton, na verdade, para morar 2 meses, e aí eu coloquei todo o meu dinheirinho dentro da minha cartão de crédito para ir. E quando eu cheguei lá no aeroporto, eu tinha feito um erro, eu só tinha comprado passagem de ida para os Estados Unidos. E não pode, se você só tem passagem de ida, você nem entra no avião. Eu tinha comprado uma passagem de saída do país. Aí eles me deram a oportunidade lá para eu comprar, e mesmo passando o tempo do check-in, assim, enquanto tiver ainda o avião aí, você pode fazer o check-in. Então, eu saí correndo lá, e fui lá numa área de internet que tinha muita gente para conseguir internet, para conseguir comprar minha passagem. De volta. De saída do país. E aí, eu só sei que eu fiquei lá uns 40 minutos e quando finalmente encontrei uma passagem, era Brasil e Estados Unidos, aí dos Estados Unidos eu resolvi ir para a Espanha, né? Para poder voltar lá para a Suíça. E aí, eu estava com uma pochete, com o cartão de crédito do meu ex-marido, que era ele que pagava isso, e aí eu peguei o cartão para poder comprar o bilhete, e nisso veio um carinha e jogou um papel, tipo, pedindo dinheiro, né, pedindo alguma coisa. E eu olhei aquilo, achei estranho, eu peguei e devolvi para ele, não, né? E aí eu comprei a minha passagem, tudo, saí correndo, e no meio do caminho eu estava com a passagem na mão, com a mala e tudo, eu disse assim, nossa, deixa eu guardar, né? E quando eu guardei, eu vi que ele tinha roubado os meus cartões de crédito. Estavam todo meu dinheiro. E aí eu cheguei e fiz o check-in, né, em estado de choque. Aí eu estava entrando ali na área para passar pela mala, tinha que passar ainda, passar a mala, passar o passaporte ainda, né? Foi um choquinho, né? Choque. Meu Deus, aí a minha irmã gêmea estava comigo, ela disse assim, Meire, você tá louca? Você vai pegar um avião sem dinheiro, você vai chegar lá, não tem ninguém te esperando, você ainda tem que ir para Boca Raton, né, pegar ali, você não tem dinheiro para viajar, você não tem telefone, não tem nada, você é louca, você vai chegar lá e vai fazer o quê? Eu disse assim, caramba, é mesmo, né? Não sei. Ela disse assim, vamos tentar pegar dinheiro. Só que a minha conta estava 0, porque eu tinha colocado todo o meu dinheiro no cartão. Aí eu corri lá e eu pensei assim, eu tenho digital. E vou tentar com a digital. E eu fui tentar com a digital e ela foi me dando dinheiro, Eu peguei 6 mil negativo na minha conta. Ele foi me dando. Aí eu saí correndo,
consegui chegar, né, lá na linha para entrar e, tipo, fechava o meu gate às 8h25. Eu cheguei às 8h20 e tava assim, eu cheguei às 8h30 e tava todo mundo para fora. Ele tava 1 hora atrasado para entrada. Eu disse, ai, graças a Deus. Aí eu já tava toda suada, tudo, né, cansada. Aí eu consegui ainda correr em 2 bancos para conseguir trocar por $1.000. Troquei os dólares, voltei ali para a fila. E eu estava assim, mas estava revoltadíssima, brigando com Deus, brigando com o universo, porque assim, não estou mais para essas, não precisava mais disso. E aí uma voz começou a falar, ouve as afirmações de abundância do Mestre Saint Germain, ouve as afirmações que eu sabia que era um áudio que eu já tinha feito há 1 ano atrás, com todas as afirmações de abundância, porque o Mestre tem umas 301 afirmações do Mestre Saint Germain. E eu peguei dessas 301, todas aquelas que estavam ligadas a dinheiro, a finanças, né? E fiz esse áudio, mas eu nunca ouvi. Deixei ali. Aí eu peguei esse áudio que estava no meu telefone e fiquei ouvindo repetidamente. Na 3ª vez ele falou assim, Meire, é isso que a gente fez. A gente tirou todas as tuas certezas sobre dinheiro porque elas estavam erradas. Você estava pensando na escassez, você estava pensando no medo de não ter, no medo de faltar, e você estava pensando errado. Essas são é o verdadeiro programa de abundância, as afirmações. Aí eu fiquei ouvindo aquelas afirmações durante mais de 30 vezes. Eu fiquei o voo inteiro ouvindo, o voo inteiro. E aí, no finalzinho, eu sempre gosto muito de ver filme, né? Nesse voo eu não estava com vontade de assistir nenhum filme. Fiquei ouvindo, olha, a noite inteira, o voo inteiro, as afirmações. E chegou no finalzinho, me deu vontade de assistir um filme, fui passando. E por que eu estava indo para os Estados Unidos? Porque quando eu consegui compreender todo o meu processo, né, que eu comecei a dar mentorias e tudo, aí o mundo espiritual me falou assim, viu, Meire, como o processo foi tranquilo, você conseguiu sair do zero e deslanchar, né, com o teu trabalho? Pois é, agora você vai fazer isso em francês e inglês. Nossa. Eu disse assim, tá bom. E aí a minha irmã estava morando nos Estados Unidos, estava indo e vindo, assim, eu vou então para os Estados Unidos alguns meses, porque eu nunca tinha realmente morado nos Estados Unidos e eu queria também me ancorar nessa energia. Então, eu comprei a passagem para ir. Aí a minha irmã mudou de cidade, eu mudei a passagem para Miami, né, que antes era para o Texas, mudei para Miami. Aí ela resolveu não mais morar lá e voltar, né, não ficar mais lá. Eu fiquei com eu disse assim, gente, e agora? Eu vou ficar com essa passagem, e eu me viro lá. Vou ficar uns 2 meses me virando, né, algum tempo me virando, conhecer. E aí, 1 mês antes de viajar, eu atendi uma pessoa, uma amiga, né, a Eliana. Aí eu atendi ela veio pelo Instagram, tudo, comecei a atender, ela era de Las Vegas. E aí eu atendi 3, 4, 5 vezes. Quando terminou o processo, ela falou, e aí, Meire, o que você vai fazer agora? Né? Eu disse, pois é, dentro de 1 mês eu vou morar em Miami, né? Ai, que legal, me passa o endereço, porque eu quero também ir lá. Eu vou sempre ir lá e eu vou te visitar, eu quero te encontrar. Tudo. Eu disse, não, eu não tenho lugar ainda para ficar. Ela disse, Meire, você tem. Eu disse, eu não tenho. Você tem. Você tem minha casa de praia lá em Boca Raton. Nossa. E você vai ficar lá de graça. Aí eu fiquei lá 2 meses morando. Nossa, olha as afirmações. Mas isso antes. Né, antes, mas assim, tudo acontecendo, sabe? Então, aí eu fui lá para Boca Raton, aí no final da viagem, eu estava lá no avião, lembra que eu estava fazendo? Aí eu resolvi assistir um filme. Aí eu assisti um filme, então a minha ideia era tipo, seria tão legal se eu pudesse atender alguém aqui nos Estados Unidos, né, e começar minha vida de terapeuta aqui, de repente, né, eu consigo trabalhar, tipo, deslanchar como terapeuta e dar cursos e tudo. É isso que eu estava pensando, né? Mas aí me deu vontade de assistir filmes. Aí eu fui passando, aí não achava. Aí lá no finalzinho achei o filme Joy, que é um filme de uma mulher que criou o mopping, né? Aquele negócio para limpeza e tudo. E que passou muito perrengue, que no final ela acabou se tornando um grande sucesso. E aí eu assisti o filme, assim, tá legal e tudo, mas por que eu tô assistindo esse filme? Aí no final, quando terminou o filme, o meu guia espiritual falou assim, é isso que você vai fazer nos Estados Unidos. Você não vai ficar dando terapia aqui e ali. Você vai lançar um programa e esse programa vai atingir centenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Né? E aí o programa que ele falou que eu tenho que lançar é o curso para parar de fumar. Que faz sentido. Sim, que foi o seu primeiro. Né? E aí você lançou o curso lá? Em breve. Ainda tem muito caminho para fazer. Eu ainda tenho que regravar os cursos, traduzir em inglês e tudo, mas vou lançar esse ano ainda. Vamos falar da escassez? Eu até ia pegar para falar da escassez mesmo. Quando você deu o exemplo do conhecimento que está nas nossas mãos através do celular, e muitas vezes a gente não dá valor para isso. E eu acho que a gente não dá valor porque ele é abundante. Qual a água, por exemplo? Quem que dá valor para a água? Hoje é fácil. Um dia ficar difícil tomar água, todo mundo vai, nossa, por favor, me dê água se estiver no deserto.
Por que a gente dá tanto valor para coisas escassas e para o que está abundante, mesmo que tenha valor, a gente não dá? Profundo, hein? Nossa, tá. Primeiro, tem duas coisas. A primeira é o ego, né? O ego, ele dá valor àquilo que o torna exclusivo. Tá? Porque isso lhe dá poder, isso lhe dá algo, ele tem algo que nenhuma outra pessoa possa ter, né? Então isso eles manipulam, e se você for ver na televisão, é tudo manipulação do ego, é tudo para criar desejos, é tudo para falar que você é diferente, para falar que você tem poder, sem que você precisar fazer nada, é só você adquirir aquela coisinha, né? Então é tudo uma manipulação, e dessa forma eles ganham poder, eles ganham, na verdade, todos os nossos esforços, ele ganha a nossa vida no final, porque você morre de trabalhar para poder obter aquela coisa que eles falaram, né, para você. Na verdade, todos esses desejos são completamente artificiais, totalmente criados. Né? Nós, como seres humanos... Pessoal, quando ela fala eles, quem já despertou já sabe, né? Mas eu vou falar aqui para quem ainda está estudando, né? Está começando os estudos. Eles é as sombras, né? É a manipulação humana. Tem muita coisa, muita gente, vamos dizer gente, né? Porque, para não dizer espíritos, porque gente e espírito é a mesma coisa. Como eu disse, essa roupa aqui são gente e o espírito está dentro da gente, né? Então são as mesmas coisas, né? Então quando ela fala aí, é o poder oculto, tá? Nós vamos estudar, o poder oculto é o que lidera tudo na nossa vida, lidera nosso ego, nossas escolhas, as religiões, os nossos relacionamentos, o nosso dinheiro, tá? Então nós somos liderados, nós somos manipulados o tempo todo, tá? E vocês vão entender isso no decorrer dos estudos, tá bom? A gente não precisa muita coisa, né? Então isso é o primeiro ponto. O segundo ponto da escassez é essa necessidade da alma de conhecer a experiência de todos os seus ângulos. Então, para você se tornar um verdadeiro criador, você tem que conhecer tanto a abundância como a escassez. Porque se você só conhece a abundância, você não conhece a experiência do faltar, né, da escassez. Então, se você for ver isso assim, em termos de reencarnações, numa reencarnação você é um rei, na outra reencarnação você é um rei, você abusou do dinheiro, você utilizou o dinheiro de uma má forma para ganhar poder e tudo. Na outra vida, você vai ser dominado pelo dinheiro, você vai faltar e você vai perceber. E aí, dessa forma, você vai compreendendo causa e efeito, causa e efeito, causa e efeito. Né? E o que a gente chegou agora, nesse momento, e isso é único na humanidade, é que nós podemos, como um coletivo, agora, já aprender, sem precisar realmente passar por essas experiências, né? Agora, não é por pouco que a gente está numa era onde que podemos fazer tipo, uma hipnose regressiva, onde você vê todas as tuas vidas, não todas, né? Mas você consegue perceber todo o jogo, o jogo das vidas, né? Onde uma vida você foi torturador, na outra você foi vítima, numa vida você roubou, na outra você perdeu. E aí você consegue perceber todas essas peças do quebra-cabeça que no final forma um todo, né? Você consegue ver a peça, o quebra-cabeça já. Pessoal, então aqui é verdade, né? Eu faço essa terapia e as pessoas, elas hoje estão com depressão, e aí eu vou cuidar e elas percebem o porquê, né, daquela depressão. Às vezes tem ou uma doença, ou às vezes tem muito conflito com o marido, ou às vezes muito conflito com a mãe. E aí nós voltamos em vidas passadas, que na verdade a gente fala vidas passadas, mas são experiências, memórias. Porque dentro dessa casca, que é a nossa roupa, o espírito ele tem toda a experiência dele, né? Então o espírito ele está tudo dentro da memória dele, todas as experiências que ele teve. Então, ora, do jeito que ela está falando aqui, se você tem problemas com a sua família, com o seu marido, vidas passadas, o que aconteceu, né? Se você tem um câncer, o que aconteceu em vidas passadas? Ou, se não for em vidas passadas, é dessa vida. Então aparece para você nas suas memórias o que memória está te produzindo aquele câncer, o que memória está te produzindo tal doença, né? Então, tudo, nada nesse universo, nada nessa nossa vida
por acaso. Ninguém aqui é vítima. Todo mundo tem um porquê, uma causa e tem como solucionar. E estamos aqui para essa solução, para esse aprendizado, para a gente encontrar essa solução. No entanto, dentro da terapia, a gente encontra a solução na hora da terapia, né? Então, durante a terapia, já vai ali achar a solução, dissolver o problema e a pessoa passa a não ter mais aquele problema. Porém, se ele sair dali e continuar produzindo a mesma coisa, a doença pode não voltar essa doença, mas vai aparecer outra doença. Então, por isso essa escola aqui, para as pessoas ter o conhecimento, para ajudar elas a ter o entendimento que Jesus pediu. Aliás, essa escola aqui foi Jesus que me pediu, e eu estou fazendo a escola para isso, porque as pessoas elas não sabem como lidar, né? Muita gente ainda está na primeira série. Como na primeira série vai conseguir lidar com todas as situações? Precisa de ajuda, precisa de um professor ensinando. Então tem, além de mim aqui que estou conduzindo a escola, tem esse monte de vídeos de pessoas experientes que se dedicaram a vida a estudar e trazer aqui o conhecimento que eu estou trazendo dessa escola. Então, é isso, né? Eu vou encerrar essa aula aqui, vou voltar com a terceira parte, que ainda tem mais 40 minutos aí, né? Então, vou colocar a terceira parte depois nessa playlist, tá bom, pessoal? Beijos fraternos a todos e que a paz de Jesus esteja em cada coração.